Boa noite, meus irmãos. Estamos aguardando para nós iniciarmos nosso trabalho de hoje, a nossa palestra, nosso estudo, a nossa reflexão. Estamos aguardando. Boa noite, Gisele. Como que está o som? Me dá uma posição, por favor. Som, a imagem. Lília, boa noite. Vocês estão me escutando? Boa noite, Maria Lúcia. Me falem, por favor. Está tudo ok? Então, meus irmãos, vamos iniciar. Hoje nós vamos fazer um trabalho, uma exposição, uma reflexão sobre as mulheres no caminho de Jesus. Há muito tempo eu queria estar falando sobre isso, porque nós, na condição de mulheres, nós temos muitas dificuldades, enfrentamos muitas diferenças ainda em nossa sociedade. Então, por isso, meus irmãos, vamos ver, através da história, através de Jesus, através do Evangelho de João, o que ele nos traz sobre as mulheres no caminho de Jesus. Vamos elevar nosso pensamento, vamos pedir ao Pai a proteção, vamos fazer a prece. Pedindo a proteção de Jesus, da Mãe Santíssima, toda a espiritualidade amiga que venha nos assistir, que venha nos dar a orientação, a sabedoria para o estudo de hoje. Levemos nossos pensamentos, vamos ficar serenos, respirar fundo, tranquilamente, pedir a proteção, o amparo, e através dessa palestra recebermos as orientações e também os tratamentos espirituais. Os nossos mentores possam estar conosco, nos ajudando hoje, neste trabalho, nesta exposição, nesta reflexão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações do mal. Livra, Senhor Jesus, de todos os males, e assim seja. Com a prece do Pai Nosso, iniciamos então o nosso trabalho de hoje. Nós vamos, meus irmãos, hoje tratar de um assunto que é de extrema importância e que vai nos trazer o alento, vai nos trazer o entendimento da nossa condição de mulher nas sociedades dos nossos antepassados e o que Jesus fez por nós. Olha lá, o pensamento de Jesus. Será ainda a mulher que buscaremos confiar a missão mais sublime na construção evangélica dentro dos corações, no supremo esforço de iluminar o mundo. Então, segundo Jesus, as missões de evangelizar está destinada à mulher. É uma bênção, não é, meus irmãos? Dentro desses pensamentos, dentro dessa perspectiva, nós vamos ver no tempo de Jesus como que era a sociedade para a mulher. Naquele tempo, as mulheres não tinham quase que direito nenhum, né? Então a sociedade era toda patriarcal, o homem tinha todos os direitos, a mulher tinha que apenas servir ao homem. O marido não conversava com a mulher perto de outras pessoas, o marido não
fazia suas refeições com a mulher à mesa, a mulher apenas servia, né? E depois que ela ia se alimentar, mas sentar à mesa com os homens, com os maridos, não era possível. Então, são muitos costumes que, se nós for vermos a história, andei dando uma procurada, então, né, na sociedade romana, tinha os costumes todos patriarcais. Na sociedade grega, patriarcal também. Então, todos os antepassados nossos, a mulher simplesmente era um ser desprezível, era um ser que deveria ficar submisso ao homem. Então, o homem tinha todos os direitos, a mulher apenas servir. Agora, imagine a condição da mulher neste momento e que Jesus vem ao nosso orbe trazer a lei de amor, implantar a lei de amor. Então, Jesus o caminho. Jesus veio em missão de amor à terra e a seus filhos. E para nós, as mulheres, ele foi o único que nos deu valor realmente, começou a modificar os costumes da época. Quando Jesus ia se alimentar junto com os apóstolos, ele queria que se sentasse à mesa tanto a mãe, Marta, Maria, né? Porque Jesus ficava muito na casa de Lázaro, de Maria, de Marta. Então, naquele momento em que eles iam se servir das refeições, Jesus convidava as mulheres para se sentar junto com os homens ali presentes, né? Muitos achavam, os apóstolos, principalmente Pedro, achava aquilo um absurdo, porque Pedro tinha uma mente mais fechada, arraigada naqueles costumes, né? E esses costumes, na época, vinham pelo judaísmo, né? As mulheres não tinham nenhuma liberdade junto com seus esposos, nas famílias. E Jesus começou a mudar isso. Jesus conversava com elas abertamente, nos locais públicos, né? O tempo todo Jesus dava atenção para as mulheres. Então ele veio modificar os velhos costumes, a supremacia que o homem tinha sobre a mulher. Estabeleceu no cristianismo condição de igualdade e fraternidade. Então, se Jesus veio implantar a lei de amor, implantar a igualdade e a fraternidade, é lógico, meus irmãos, que não deixaria nenhuma minoria, né? Porque na época a mulher era considerada uma minoria de fora, né? E ali ele estabelecia a igualdade de costumes para as mulheres. Agora vocês imaginem que dificuldade era naquele momento se ter uma convivência normal dentro da sociedade, a mulher se comportar normalmente junto com os homens. Então, Jesus começou a fazer o seu chamado. Os apóstolos, Jesus visitou-os e convenceu-os pelas palavras. As mulheres, de natureza mais amorosa, de natureza sensível, elas eram servidoras fiéis e elas foram convocadas pelo olhar. Então, Jesus as convencia pela sua atitude, pela sua psicologia, né, que ele entendia muito bem das mulheres, né? Ele orientava com amor, com sabedoria. Então, Jesus não era aquele homem rústico, grosseiro, né, da sociedade de então, que tratava a mulher simplesmente como um objeto ou como uma empregada. De maneira nenhuma, ela era um ser humano. E as mulheres, elas eram ansiosas para ter uma vida espiritualizada, né? Elas eram ansiosas para serem bem tratadas, porque as mulheres não podiam conversar, elas podiam apenas servir-se, né, das obrigações dentro das famílias, dentro da sociedade. Então, elas não tinham em nenhum momento a sua voz ouvida. Então, Jesus foi o maior defensor do sexo feminino no mundo. Se nós formos buscar um estudo profundo dessa questão, meus irmãos,
nós ficaremos assustados, porque nossos antepassados, tanto na Grécia, em Roma, aqueles filósofos antigos, eles não davam, não pregavam nada de bom, né, com a mulher, assim, da conduta da mulher. A mulher simplesmente era um ser bem ínfimo, né, que tinha que ficar de lado e tinha que servir. Então, nós assustamos muito. Mas, por outro lado, nós verificamos que hoje ainda nós vivenciamos essa situação. As mulheres ainda não são tão valorizadas. Por mais que lutemos pelos nossos direitos, ainda não somos valorizadas. A questão de salário, às vezes temos a mesma profissão, né, que o homem, e os salários são diferenciados. A questão da violência, que nós vemos muito, né, o feminicídio contra as mulheres. Então, são várias e várias questões que nós vivenciamos ainda hoje, há 2020 anos, né, da vinda do Cristo aqui, e que nós verificamos realmente que as mulheres ainda têm muito que lutar. E Jesus, nosso amado Mestre, colocou a lei de amor e queria que nós fôssemos inseridas, né, naquela época, as mulheres deveriam ser inseridas na sociedade igualmente, igual ao homem, e respeitada, né? Porque, na verdade, as mulheres não eram nem um pouco respeitadas. Então, é lá no Evangelho de João, ele revela que Jesus tratava as mulheres sempre com muita compaixão e respeito. Então, Jesus entendia dos problemas das mulheres, ele acolhia todas elas. Então, hoje, nós vamos falar de algumas que se deparam lá na sua história, no Evangelho, no Evangelho de João. Se alguém quiser buscar depois, está lá, né? As mulheres presentes no período em que Jesus esteve aqui e foram realmente colocadas em igualdade de respeito e de amor pelo nosso Mestre. Vamos começar hoje a falar sobre a mulher samaritana. Então, lá, olha, a mulher samaritana, de toda forma, era vista, né, era mal vista entre os judeus na época. São pessoas, na época, que tinham outros costumes. Então, o judaísmo tinham leis muito rígidas. E as samaritanas já tinham outros costumes. E Jesus chega, né? Jesus chega a pedir água a essa mulher, a samaritana, que estava em um poço de água, né? E ela estava retirando, e ela se surpreendeu, porque Jesus direcionou a sua palavra a ela. Então ela disse: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Está lá no Evangelho de João. E ao que Jesus responde a ela: se ela soubesse quem lhe pede e qual a água, né? Que ele lhe daria água viva, que ela nunca mais teria sede, ela não fazia tal questionamento. E essa passagem ela é muito importante, meus irmãos, porque é uma proposta de inclusão. Vamos tirar aí o exemplo dessa mulher samaritana a todos os excluídos da sociedade, porque nós ainda carregamos conosco muito orgulho. Então, nós definimos tais costumes e não aceitamos os costumes de outros povos, de outras pessoas, e a gente define aquilo como sendo o correto e colocamos, né, segregamos aquelas pessoas e não aceitamos. E não é a proposta de Jesus para nós, para a humanidade. A proposta de Jesus é de igualdade, é de fraternidade. Então, Jesus, enquanto esteve aqui conosco, trabalhou a todo tempo e implantar a sua lei de amor. E as mulheres, meus irmãos, não foram deixadas de fora. Então, vou repetir mais uma vez: se nós olhássemos, né, nossos antepassados, as mulheres não foram nem um pouco valorizadas por nenhum povo, né, por nenhuma civilização. Ela sempre estava, né, assim.
o homem à frente e ela para servir apenas. Em todos os povos, em todas as civilizações, nos antepassados foi assim. Então, quando Jesus adentrou o nosso mundo, implantando a lei de amor, ele não nos deixou de fora. Então, Jesus tratava as mulheres com muito respeito e com muita compaixão. Todos os problemas femininos, as dores das mães, as mulheres abandonadas, as mulheres de má vida, tinham um aconchego ao coração de Jesus. Ali, ele estava mostrando o valor real que a mulher tinha e tem, né? Tinha, não tem. Naquela época, ninguém reconhecia. Então, foi um trabalho, foi um amor tão grande que Jesus dedicou às mulheres nesse sentido, de valorizá-las, de respeitá-las, de ter compaixão pelas suas dificuldades diante da sociedade que era machista, que era patriarcal e as tratava como objetos, né, e com sistema violento, com sistemas rígidos, e ao cabo ao final das contas, nenhuma mulher naquele tempo ela teria, né, ou teve uma vida de liberdade ou uma vida que ela pudesse vivenciar o amor, a igualdade entre os seus. Então, as famílias eram comandadas pelos homens, as mulheres não tinham, então, nenhum valor à época. Então, começando pela mulher samaritana, Jesus propôs a ela, quando disse para que ela desse água de beber, né, que ali mataria a sede dele quanto dela, porque ele quis falar por parábolas que ela estava diante do Salvador, que ela não mais teria sede, que ali ela havia encontrado o Messias. É uma passagem tão linda, meus irmãos, que aqui não dá para nós descrevermos em minúcias, mas lá no Evangelho de João, no capítulo 4, a samaritana teve uma longa conversa com o Messias, e ele pediu, busque o seu marido, e ela disse, eu não tenho marido, e Jesus colocou para ela toda a sua vida, e ela já tinha separado do marido, já tinham tido 5 maridos, e agora ela estava com uma pessoa que tinha um compromisso, e ela se assustou muito, e viu que Jesus era um homem, né, para ela, um homem que tinha uma visão, né, uma vidência além. Para eles, era tratado como profeta. E assim, ela confiou que ele seria o Messias. E eles trocaram diálogos, que ali colocou a mulher samaritana em pé de igualdade. Ela se sentiu segura perante Jesus. Ela se sentiu valorizada. E dali do poço, ela saiu a chamar os seus compatriotas, os seus companheiros, os seus familiares, as pessoas do lugar, e contou, né, e falou sobre o que tinha conversado com Jesus, que ele era o Messias, pela atitude, pelo que ele viu nela, pela compreensão, pelo amor e pela compaixão, porque tratou ela em pé de igualdade. E assim, Jesus ali fez o trabalho, né, de inclusão das pessoas ali daquele lugar ao seu evangelho. Então, está lá no capítulo de João, capítulo 4, né? Evangelho de João. Aí depois, a história da mulher hemorroísa. Ela, pelo poder da fé e da persistência, então essa mulher há 12 anos sofrendo com sangramento, né? Ela tinha lá um ciclo menstrual que não cessava, né? E ela já tinha procurado todos os recursos médicos e não conseguia recuperar a sua saúde. E um dia Jesus estava no meio de muitas pessoas e se sentiu tocado em suas vestes. E Jesus perguntou aos seus discípulos quem havia tocado, porque dele teria saído virtude. E dali saiu uma cura, né? E
os discípulos disseram, mas tem tantas pessoas aqui, até que ela se pronunciou e ela disse que padecia desse mal há 12 anos. E ela contou ao mestre que já havia procurado todos os recursos. E Jesus lhe disse: Minha filha, tua fé te salvou, vai em paz. Então, Jesus, através só de tocar a sua veste, da sua pureza de amor, que ele exalava, né, aquele fluido puro de amor e curativo, a mulher tocou a sua veste com fé. Como Jesus disse, a fé a salvou. A fé fez com que ela recuperasse, porque se também aí nós tiramos uma, uma lição, se nós não tivermos fé e persistência, nós não vamos conseguir modificar ou curar as nossas mazelas, sejam elas materiais, sejam elas espirituais. E essa mulher foi atrás de Jesus, persistiu, tocou apenas em suas vestes e foi curada por ele. Então, também é um caso que nos deixa refletir que nós temos as nossas dificuldades, mas se nós não tivermos fé, se não conseguirmos colocar em nós a vontade, a persistência em melhorarmos, nós não vamos conseguir. E ela é um exemplo de fé e de persistência. Também dentro do Evangelho de João, você vai encontrar em minúcias, né, em detalhes, a história da mulher hemorroísta. E levamos como exemplo para nós. Vamos ter a fé, vamos ter a persistência diante das nossas dificuldades, das nossas mazelas, das nossas doenças, que sejam elas, né, espirituais, que sejam morais, que sejam materiais. A outra mulher que ficou na história, né, da passagem de Jesus sobre a terra, a mulher adúltera, né? Ela teve um encontro pessoal e foi compartilhado com a humanidade. Essa mulher foi pega em adultério, mas Jesus a salvou. E como que foi essa passagem? A mulher, naquela época, era apedrejada, nem viva, até que se desfalecesse ali, perante todas as pessoas. Então, não importava a pessoa, o companheiro que estava ali com ela nesse adultério, mas a mulher era apedrejada em praça pública, meus irmãos. E assim, ela era humilhada e levada até a morte, porque cometera o adultério. Então, Jesus, né, os fariseus o tentaram naquele momento, porque nessa situação eles queriam colocar Jesus diante de uma questão para que eles pudessem testá-lo. E fizeram as perguntas a ele, como, né? O que deveria fazer? E ele ficou escrevendo no chão, como a dizer assim, vocês mesmos devem refletir, devem pensar o que estão fazendo. Então, Jesus estava dando um tempo para que aquelas pessoas ali, naquela violência, naquele momento, né, de nervosismo, de uma violência assim, exacerbada, né, não deixou que ela se defendesse, como a mulher não tinha mesmo o direito. Então, Jesus, achando aquilo, né, vendo aquela maneira do homem, né, se comportar ali, e ele deixou que eles pensassem um pouco, mas eles insistiram. Então, Jesus jogou para eles a seguinte questão: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E ele tornou-se a escrever na terra. Como se diz? Agora vocês reflitam. Quem de nós, ou quem daquelas pessoas que a estavam condenando, não tinham pecado? Se qual era o pecado tão grave assim para ser apedrejada aquela mulher, né? Porque se ela cometeu adultério, o companheiro que estava com ela também estava em adultério. Olha para vocês verem a condição das mulheres na época. Então a mulher permaneceu ali do lado de Jesus e ela, em vez de fugir,
Então, ela se sentiu segura, se sentiu elevada, fortalecida pelo respeito com que Jesus a tratou. Então, Jesus perguntou a ela: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. E ela disse: Senhor, ninguém. Então, Jesus disse: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Ali foi dada uma chance a ela, né? Para que ela mudasse de atitude. Porque na sociedade, meus irmãos, se processa assim, se condena o erro. Eu vi essa fala do Divaldo, eu achei muito interessante. Então, na nossa sociedade se condena o erro e quer matar o errado. Então, fala-se de virtude, vamos trazer agora para a nossa sociedade em que vivemos. Nós falamos muito de virtude, mas olha para dar oportunidade para a pessoa se reabilitar. Né? Ninguém dá oportunidade para aquele que errou se habilitar, se reabilitar. Então, a memória das pessoas para o erro dos outros é enorme. Né? Nunca se esquece o erro do outro. Tem pessoas que se comprazem em armazenar, guardar, recordar lixo. Né? Não vem nada de bom no seu semelhante. Contribui aí para que ele caia, mas para estender a mão, é aquela velha história, né? Aponta o dedo, mas não estende a mão. Jesus trabalhou o tempo todo para que nós, dentro do seu evangelho, percebamos que nós devemos estender a mão aos nossos irmãos. Qualquer um de nós é passível de errar, somos passíveis de erros e devemos ter a oportunidade de resgatar, a oportunidade de se reabilitar, né? Então vamos lá à próxima. Maria de Magdala. Olha, meus irmãos, especialmente gosto muito dessa passagem no Evangelho de João. Também vocês podem ver no livro Boa Nova. Tem outros livros também que tratam da história de Maria de Magdala, porque foi um exemplo de transformação sob a inspiração do Cristo. Então, Maria de Magdala vivia uma vida totalmente errada, né? Totalmente materialista, vivendo dos prazeres mundanos. Era uma mulher que tinha muitas posses, era uma mulher que se comprazia ali em viver uma vida principesca, mas dentro do erro, dentro da prostituição, como se dizem, né? Como dizem os antepassados. Porque também, meus irmãos, nós devemos verificar que as condições em que as mulheres viviam na época não era favorável a elas nada, nenhuma vivência assim, de que elas pudessem viver sozinhas. Então, a partir do momento que uma mulher vivesse sozinha, ela já era considerada uma prostituta. Então, Maria de Magdala era uma mulher belíssima, era uma mulher inteligentíssima e era uma mulher de personalidade muito forte. Mas vivia dessa maneira desregrada, provavelmente porque foi o que a sociedade na época destinou a ela, né? As condições que ela se deparou, né? Me parece assim que ela separou do esposo e vivia sozinha, né? E se deparou com essa situação, porque a mulher na época não tinha o direito, né, a não ser o marido, né? Ela não poderia ter uma vida levada sozinha, de maneira nenhuma. Então, ela era uma mulher muito procurada pelos patrícios romanos, vivia essa vida desregrada, mas o seu coração não estava para aquela situação. Então, Maria, em determinado momento da vida dela, ela queria ouvir o Cristo. Ela ouviu falar de Jesus. Eu gosto muito de uma narração que está no livro O Amigo Jesus, de José Carlos de Luca, e ele intitula assim, Minha Religião é o Amor. E ele fala desse encontro de Simão com Maria de Magdalena e Jesus. Aliás, Simão era um fariseu ligado às práticas teóricas da religião, há muitos idealismos, né? Eles tinham muitos preconceitos.
Então, eles viviam a religião externamente, eles viviam de aparência, na verdade. E ele convidou Jesus para estar em sua casa. Jesus sabia que lá não seria bem recebido. Jesus tinha essa impressão de que ali ele seria maltratado, ele seria hostilizado, mas deveria ir, porque era um momento dele trabalhar a mente, o coração daquelas pessoas. Porque Jesus veio ao mundo para trabalhar conosco o amor. Então, não teria nenhum momento que ele deixaria passar a oportunidade de pregar o amor ao próximo. Então, deste momento em que Maria de Magdala resolveu procurar o Cristo, ela resolveu ir a esse jantar na casa de Simão. Olha só. Jesus se encontrava em Naim. Vou ler o trecho pequeno aqui do livro que eu gosto muito, que é o livro Amigo Jesus. Jesus se encontrava em Naim, pequena cidade da região da Galileia, próxima a Nazaré, onde ele passou boa parte da sua infância. Então, naquele momento, essa narração é de Lucas, do Evangelho de Lucas, está lá também. Então, no coração de Jesus, no coração de Maria Madalena, eram corações de repleto amor, né? Então, Jesus encontrou eco no coração de Maria Madalena, e Maria Madalena reconheceu em Jesus aquele amor que ela necessitava. Ela tinha aquela carência que ela não encontrou no mundo em que ela vivia. Era sempre o vazio, e ela necessitava, então, encontrar-se com Jesus. Naim era uma cidade pobre, pouquíssimos habitantes, mas Jesus não se importava. Jesus não se importava com o tamanho da cidade, com a sua significância social, política. Jesus apenas queria tocar as pessoas. Para ele já estava bom. Se ele chegasse a falar, né, em algum lugar que tivessem poucas pessoas, ou num templo repleto, ele estaria ali com o mesmo amor, com a mesma vontade, com a mesma dedicação. Então, se alguém convidasse Jesus para estar em sua casa, se ele fosse uma pessoa pobre, Jesus ali estaria, né, com a mesma disposição que se estivesse num templo repleto de pessoas para o ouvir. E Jesus, naquele momento em que estaria na casa de Simão, sabia que ali eles, fariseus, de costumes dissolutos, a religião era de aparência, eles não viviam aquilo que eles pregavam. Então, Jesus sabia que não seria bem tratado, Jesus sabia que ali ele seria testado, na verdade. E o que aconteceu? Jesus não poderia deixar de ir. E olha só o que aconteceu. Jesus, ao adentrar a casa de Simão, não foi bem recebido. Ele não recebeu o óleo, né, que eles passavam, né, o azeite na cabeça das pessoas. Ele não recebeu o ósculo, um beijo de fraterno, né, de cumprimento. Então, eles tinham certos costumes na época. E Jesus, logo ao adentrar a casa de Simão, não foi bem recebido. E Simão tinha, assim, era ligado a costumes muito rigorosos. Eles eram muito observadores das práticas religiosas exteriores, né? Porque era tudo assim, né? Eles não vivenciavam. E perante o povo, eles se passavam por santos. Na verdade, eles eram orgulhosos, eles eram dominadores. Então, eles tinham um falso manto de santidade. Escondiam-se através de costumes pecadores, né? E Jesus veio para ensinar uma religião de coerência. Jesus não era a favor das aparências. Eles, os fariseus, Simão e seus aqueles que conviviam com ele, eles pregavam assim as formalidades, e Jesus era pura simplicidade. Então, ficar de joelhos diante de um altar, para eles era o máximo. E Jesus ensinava que para agradar a Deus é quando estava em paz com seu irmão. Então,
dentro da simplicidade, dentro da paz e dentro do amor ao próximo. Era que Jesus pregava a sua religião, né? Então, esses irmãos, eles eram observadores de práticas religiosas exteriores, mas não a vivenciavam. Então, Cristo sabia que ali ele teria grandes problemas, que no futuro não distante, Jesus sentiu que eles tramariam ali a sua morte também. Mesmo diante dessa previsão, Jesus foi ter a casa de Simão. Ele sabia que não era um convite fraterno, não era amistoso, que eles queriam, na verdade, colocá-lo em condições, em contradição, na verdade, com as práticas religiosas que os fariseus veneravam. Então, com um coração apreensivo, ele aceitou o convite para não perder a oportunidade de levar a sua mensagem de amor, a sua mensagem de fraternidade, e nem que isso custasse sua vida. Então, Jesus levava adiante o seu trabalho. Se custasse ali, ele não escolhia o lugar, ele sabia que todo lugar era momento dele fazer a sua evangelização. Assim devemos sermos nós, né, meus irmãos? Todo momento usar de oportunidades para fazer a nossa evangelização. Então, não é difícil supor o que aconteceu naquela festa. De repente, meus irmãos, quem adentra a festa sem ser convidada? Maria Madalena. E ela adentrou a festa e todos a olharam, todos ficaram de boca aberta, vamos dizer assim. Aquela mulher pecadora de má vida adentrando a festa que ela não fora convidada. E logo Maria se pôs aos pés de Jesus. E Jesus sentiu a ternura e o amor de Maria ali. Ela lavou-lhe os cabelos, né, ungiu com óleo, ela lavou-lhe os pés com perfume e secou os pés de Jesus com seus próprios cabelos. E Jesus sentiu ali a conversão e o amor de Maria Madalena. E Maria Madalena chorava muito e todos ficaram de olho naquela situação. Simão ficou muito ofendido e pensava intimamente: se Jesus fosse mesmo profeta, o Messias, ele saberia que essa mulher é mulher de má vida. Ele saberia que ela é uma pecadora. Então, na mente de Simão, pairava esses pensamentos. Mas Jesus aproximou-se de Simão e disse assim: essa mulher me ama porque teve seus erros perdoados. Meu Pai quer a morte do pecado, não a do pecador. Simão, o Pai é o Deus da compaixão. Maria estava perdida, desencontrada de si mesma. Ela apenas tinha sede profunda de amar e de ser amada. Porém, procurou saciar essa sede nas águas salgadas do mar das paixões. E lá encontrou homens que nunca amaram, só a satisfazeram a si próprios, né? A usaram dela, né? Então, se Maria errou, Simão, ela não errou sozinha. Então, Jesus disse isso a Simão no momento. E ele disse mais: meu Pai me enviou para buscar todas as ovelhas perdidas, salvá-las, não para condená-las ao fogo do inferno. Não devemos julgar as pessoas, devemos amá-las, devemos respeitá-las. O maior mandamento de Deus é amar o nosso próximo. Eu amo Maria tanto quanto amo você, Simão. Por isso falo essas palavras. Então, que a nossa religião saia um pouco da cabeça e desça ao coração. O que adianta grandes palavras, né? E seguir tantas tradições, tantos costumes, se o coração está vazio. Se alguém adentra e a sua casa de oração, ele pede um conselho, ele pede um abraço, ele pede um aperto de mão, e você ali faz, às vezes, mecanicamente, sem sentir, sem estar ali disposto a amar seu irmão, disposto a trazer ele para a doutrina, disposto a trazer ele para o entendimento do Evangelho de Jesus. Se você estiver dentro da doutrina espírita só com o intuito de condenar, de apontar dedos, de segregar, de excluir,
de usar da maledicência, usar do seu orgulho, realmente, meus irmãos, é preciso rever as nossas atitudes. Porque se estamos praticando todas essas mazelas com os nossos irmãos, estamos bem longe da doutrina do Cristo, que é a lei de amor, de fraternidade. Né? Então, Jesus não julgou Maria Madalena. E ela disse, né, Senhor, ouvi sua palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Então, Jesus a olhou e Jesus sabia dos seus pecados, pela sua sensibilidade, pela sua vivência, pela sua sabedoria, né? E ela disse ainda, desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. E Jesus disse, qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos de sua carne, ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos de outras mães? Vai, Maria, sacrifica-te, ama sempre. Longo o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove os obstáculos, nada temais. É preciso crer somente. Então foram as palavras de Jesus para Maria. E são palavras, meus irmãos, que devemos utilizar em nossas vidas. Crer, né? A jornada é difícil, o caminho é longo, mas se nós cremos, se nós amamos a Jesus, estamos aí revestidos do propósito verdadeiro de servir, nós vamos conseguir. Né? E quando chegou o momento, vocês sabem que o tempo todo, Maria, diante dos apóstolos, Maria seguiu Jesus, né? Estava ali junto com outras mulheres. Vocês sabem também que na Galileia, para que Jesus e a sua caravana, os apóstolos, pregassem o evangelho, pregassem as suas palavras, também ele era seguido por várias mulheres. E essas mulheres deixavam seus lares. Os maridos, né, na época, provavelmente ficavam, né, odiando Jesus, mas elas deixavam seus lares e iam seguir Jesus. Iam ajudá-lo nessa evangelização. Maria era uma delas, né? E ela seguiu Jesus depois dessa conversão. E quando Jesus foi crucificado, Maria estava lá, todas as mulheres estavam lá. Dizem, né, que os homens, os apóstolos, nenhum suportou ficar lá, junto à crucificação de Jesus. Então, Maria Madalena, a Maria de Nazaré, Joana de Cusa e outras estavam lá, aos pés do Cristo, a chorar suas lágrimas de amor, de compaixão pelo Mestre. E todas ficavam em orações e em apoio a Maria de Nazaré, que estava vivenciando aquele momento dificílimo, né? Do seu filho ali sendo crucificado e ela participando a todos os momentos das suas dores. Né? Então, meus irmãos, nos chegou o momento, depois da morte, né, de Jesus, e ele, vamos dizer assim, na época se falava em ressurreição, né, e ele apareceu para Maria. E isso foi levado a uma crítica muito grande. Para ela, uma felicidade imensa, porque ele poderia ter aparecido para a mãe, para o seu apóstolo, um dos apóstolos preferidos, que era o Pedro, ou para o João, mas não, ele preferiu colocar-se diante de Maria. E vocês sabem, meus irmãos, a sintonia de amor que existia ali. Jesus em amor ao seu próximo, Maria com o amor que ela tinha para doar para as pessoas também, entrou, né, tinha essa sintonia com o amor de Jesus. Então, foi possível ali que verificasse, né, essa evidência, essa aparição de Jesus para Maria. E ele ordenou que ela fosse e falasse com os outros apóstolos, né, da sua visão. E vai, Maria, né, alegre, muito feliz, transbordando seu coração de amor e de felicidade, e foi até os apóstolos. E teve um que lhe disse assim, né, fora outras coisas que eles comentaram, que Jesus havia abandonado-os à própria sorte. E eles disseram assim, mas apareceu para você que Maria se sentiu
envergonhada, se sentiu desprezada. Então, meus irmãos, não era, não é caridoso, né, esse tipo de comentário. A pessoa cometeu erros e vai ser ali crucificada pelo resto de suas vidas. Então, os irmãos apóstolos na época fizeram, né, tiveram esse comportamento com Maria. E eles seguiram, né, para poder fazer o seu trabalho, seguir o trabalho de evangelização, e Pedro não quis que ela o acompanhasse. E Maria Madalena ficou sozinha. E ela não sabia o que fazer. E ela tentou arrumar um emprego, ela tentou várias formas das pessoas a ajudarem. Mas as pessoas simplesmente apontavam o dedo e falavam que ela deveria procurar prostituir novamente, né? Que era aquilo que ela sabia fazer. Então, para estender a mão ao nosso semelhante, poucos fazem, mas para prejudicar, né? A maioria está ali para fazer, assim, desejar, julgar, sempre pelo lado errado, sempre pelo mal. Então, não queriam dar nenhuma oportunidade de Maria se reabilitar, enquanto ela se encontrou, né, com os leprosos que adentravam aquela cidade, que agora eu não lembro o nome, e adentrou aquele ambiente, e ela viu que eles não seriam bem aceitos ali. E eles foram para o vale, né, dos leprosos, e ela ali ficou cuidando, como mãe. Né? Foram os momentos de resgate, foram os momentos de felicidade, foram os momentos em que ela se sentiu que o amor que estava em seu coração estava ali resplandecente, porque ela estava fazendo bem a seu próximo, e ela se sentiu ali completa, ela se sentiu feliz, ela se sentiu amada. Em determinado momento, então, ela era a mãe daquelas pessoas que eram excluídas, então, da sociedade. Então, Maria Madalena cumpriu o seu papel. Em determinado momento, ela se sentiu doente também e se rejubilou com isso, porque ali estaria resgatando todas as suas falhas, todas as suas faltas que ela cometera, né, naquela encarnação, naquele momento, todos os seus pecados da carne. Então, meus irmãos, tem uma reflexão e vocês sabem também que quando Maria foi desencarnar, doente, desfigurada, não existia mais nenhuma beleza, né, no corpo material de Maria Madalena. Né? Só a parte espiritual tinha se elevado às alturas. E Maria Madalena desejou ver Maria de Nazaré para despedir-se dela. E ela andou, caminhou, doente, mas conseguiu, né? E quando Maria de Nazaré e João Evangelista viram toda a desfiguração, toda aquela mulher que era formosa, que era belíssima, né, que a parte da matéria dela estava toda comprometida, né, com a doença, então ela estava toda deformada. E ela ali desencarnou, e quem veio buscá-la, meus irmãos? Jesus de Nazaré. Olha que Jesus disse a Maria: Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito. Bem, eu te espero aqui. Está lá no livro Boa Nova, do Humberto de Campos, no capítulo 20. Então, Maria também foi recebida por Jesus no seu desencarne. Né? É um espírito de muito amor, de muita luz. Olha aqui, eu gostaria de ler um trechinho aqui desse livro que fala de uma das reencarnações também de Maria Madalena. Mais de 2000 anos se passaram e sempre fico a perguntar que caminho Simão e Maria Madalena teriam tomado nas trilhas da eternidade. Aqui está fazendo a comparação, meus irmãos, porque Simão vivia a exterioridade da religião. A religião dele era, vamos dizer assim, era da boca para fora. Ele pregava, mas não vivenciava. E Maria Madalena, a religião dela era o amor. Ela vivenciou realmente, né, o que ela sentia em seu coração. O amor de Jesus, o amor ao próximo, né?
Então, se fizéssemos essa pergunta a Jesus, tenho certeza que ele nos diria que seus amigos continuam caminhando. Então, Maria Madalena já retornou ao mundo outras vezes, como a dama da caridade, revivendo o meu evangelho entre os tristes e perdidos do caminho. Aqui Jesus respondendo sobre as encarnações de Maria Madalena, que ela veio ao mundo como dama de caridade, continuou fazendo o seu trabalho de caridade. E Simão? Simão ainda se demorou por muito tempo apegado à letra, quer dizer, à teoria, né, da religião. Voltou ao mundo como filho de uma prostituta tuberculosa que morreu logo após o parto. Então, Simão teve que voltar, vivenciar, né, fisicamente na sua encarnação, sendo filho de uma prostituta tuberculosa que morreu após o parto. Então, tudo aquilo que ele discriminou, ele veio vivenciar. Então, Simão foi acolhido pela Dama da Caridade, que estava na terra, na feição singela de uma freira chamada Teresa. Fácil deduzir, né, meus irmãos, que ele foi acolhido nada mais, nada menos, pela uma das encarnações de Maria de Magdala. Então, né, vamos falar de Joana de Cusa. Então, Joana de Cusa foi uma mulher, né, ela tinha uma vida de muita, vamos dizer assim, era uma, vamos dizer, no nosso palavreado de hoje, né, ela tinha uma vida em sociedade. Então, ela era uma pessoa que vivenciava dentro do seu coração o amor a Jesus. E seu esposo não, porque ele era um dos patrícios lá, romanos, né, servidor de Herodes, né? Então, ele não compartilhava das ideias do Evangelho de Jesus. E ela se sentia muito mal com isso. E ela procurou Jesus para que ele a orientasse. Ela foi fazer uma reclamação, vamos dizer assim, de Jesus, a Jesus sobre o seu esposo. Né? Ele não acompanhava em suas, em suas convicções religiosas, não acompanhava, não aprovava as pregações de Jesus. E ela se sentia muito mal com isso. Então, ela era caridosa, ela era uma mulher culta e ela possuía uma verdadeira fé. Então, ela não conseguia sair, assim, sentir bem com as amarguras domésticas que o marido a provocava, porque ele pensava diferente dela em questão da sua fé, do seu amor, né, a Jesus. Então, certa feita, ela procurou Jesus e pediu uma orientação. E Jesus a orientou que ela tivesse fé e continuasse do lado do esposo, servindo, né, orientando ali como esposa fiel, que ela deveria ser fiel primeiro ali, no seu casamento, né, na sua, como esposa, como mulher, para depois seguir os compromissos com Cristo. E assim, em determinado momento, né, eles tinham um filho, e em determinado momento, Joana de Cusa ficou viúva, né, esse patrício romano, esse servidor lá, né, da sociedade romana, faleceu e Joana de Cusa ficou, né, viúva. E assim, mesmo assim, ela foi seguindo as orientações do Evangelho de Jesus. Deixa eu ler aqui um pouquinho da história dela para vocês. Olha só, no ano de 68, quando as perseguições ao cristianismo iam intensas, vamos encontrar um dos espetáculos sucessivos do circo, uma velha discípula do Senhor, amarrada no poste do martírio, ao lado de um homem novo que era seu filho. Então, Joana de Cusa seguiu a Jesus e foi queimada, né? Foi nos espetáculos, nas perseguições. Falavam-se espetáculos, né, gente? E ali, quando eles faziam as suas festas romanas, ofereciam em sacrifícios, oferecia, colocavam os cristãos perseguidos do cristianismo ali, né, para serem queimados, serem jogados nas feras, e ali, para eles, aquilo era um espetáculo, né, um circo.
Então, ela foi amarrada ao poste de martírio. E eles pediram para que ela abjurasse, né? Abjura, né? Que ela falasse contra as pregações de Jesus. Então, a antiga discípula do Senhor contempla o céu sem uma palavra de negação ou queixa. Então, o açoite vibra sobre o rapaz seminu que exclama entre lágrimas. Repudia Jesus, irmã. Não vês que perdemos, abjura, por mim que sou teu filho. Então, ela vendo o seu filho sendo ali, açoitado, né, sacrificado, ela não abjurou Jesus. Ela não repudiou Jesus. E ele gritava, ele pedia para que ela, né, falasse contra Jesus para que eles fossem libertados. E ela, mesmo com o coração angustioso, seu filho estava ali sendo sacrificado, sendo maltratado, sendo açoitado, ela não abjurou Jesus, né? Joana ouve aqueles gritos, recordando a existência inteira. Então, passa pela sua mente todas as recordações, né, do seu filho pequeno, do seu esposo, toda a sua vida, né? As horas do lar risonho, as horas de ventura, os desgostos domésticos, as emoções maternais, os fracassos do esposo, a desesperação, a morte, a viuvez, a desolação, as necessidades mais duras, porque depois que uma mulher ficava viúva naquela época, passava por duras provações, né? E também ela fora mãe, vendo seu Jesus crucificado, ela lembrou de Maria. Maria era mãe que viu o seu filho ali crucificado, então ela se colocou no lugar de Maria. Em todas as suas recordações, com a alegria suprema de sua vida, pareceu ouvir o mestre a lhe dizer: Pai, filha, sê fiel. Então, possuída de uma força sobre-humana, a viúva de Cusa contemplou a primeira vítima ensanguentada e fixando no jovem um olhar profundo, inexprimível na sua dor, na sua ternura, exclamou: Cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. A esse tempo, com os aplausos delirantes do povo, os verdugos lhe incendiavam em derredor achas de lenha embebidas em resina inflamada. Em poucos instantes, as labaredas lamberam do corpo envelhecido. E Joana de Cusa contemplou serenamente a massa do povo que não entendia o sacrifício. Gemidos de dor que lhe morriam abafados no peito preso, os algozes da Marte cercavam de impropérios, a xingavam mesmo assim, né? O teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? E Joana respondeu, não apenas a morrer, mas também a vos amar. E nesse instante ela sente a mão de Jesus consoladora, que toca suavemente os seus ombros e lhe diz: Joana, tem bom ânimo, eu aqui estou. Está lá no livro Rua Nova, de Humberto de Campos. Né? Lá vocês poderão estar vendo essa história. E olha as encarnações servindo ao bem, né? Que ela continuou reencarnando. Primeiro, como depois de Joana de Cusa, ela veio como a discípula de Francisco de Assis, também servindo ao Evangelho de Jesus. Depois, ela veio como uma grandiosa Sora Joana Inês de la Cruz. E vocês sabem, meus irmãos, é um espírito muito culto. Na época, quando ela veio como Joana Inês, ela era muito estudiosa, né? Mesmo para a época que as pessoas não valorizavam a educação feminina, mas a Joana Inês de la Cruz, ela estudava muito e era muito culta, né? Depois, vocês procurem saber, né? Essa biografia é muito interessante de cada vida aqui da Joana de Cusa, né? E depois ela veio com Joana Angélica de Jesus, que ela defendeu aqui no Brasil, né? Um convento. Ela foi morta, trespassada, né? Por uma espada de um dos soldados que queriam violar aquelas freiras que estavam ali sob a sua responsabilidade. E ela defendeu
com a morte, né? E ela salvou todas elas, né? Então, Joana de Cusa está aí, todas as suas encarnações. E depois, agora, né? Vocês sabem que ela é Joana de Ângeles e ela está como, ela é a mentora de Valdo Franco, né? Está no plano espiritual a nos orientar, a orientar os trabalhos de evangelização, de caridade, de amor, né? Também tem, meus irmãos, no Evangelho de Jesus, vou falar mais rápido agora, Marta e Maria, que são as irmãs de Lázaro, né? Jesus se hospedava muito na casa de Lázaro. E elas, um certo dia, Jesus conversando, né? Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só a servir, né? Então Maria reclamou, não Marta que reclamou de Maria, né? Porque estava ali só fazendo os trabalhos de casa sozinha e a sua irmã não queria ajudá-la. E Jesus disse que ela tinha escolhido a melhor parte. Então ali foram os horizontes das mulheres se abrem, transcendendo os afazeres domésticos, né? Também é uma passagem que vocês devam ler. E Maria de Nazaré, que é a mãe espiritual de toda a humanidade. Ao ver sua mãe junto dele, o discípulo que amava, Jesus disse à sua mãe: Mulher, eis aí teu filho, depois ao discípulo, eis aí tua mãe. Então, é a passagem da crucificação de Jesus, em que Maria de Nazaré está lá sofrendo, né, aos pés do Mestre, todas as suas dores, todas as suas angústias de mãe, e João Evangelista está próximo a ela. E Jesus lança-lhe um olhar e pede para que João cuide de sua mãe. E ali, meus irmãos, está decretado que Mãe Santíssima, né, seria mãe de todos nós, que Jesus a teria colocado como mãe de todos nós, quando deixou que ela cuidasse né, de João e que João cuidasse dela. Então, com efeito, ao dirigir-se ao fim de sua vida terrena, a mãe, ao discípulo que ele amava, o Messias crucificado estabelece novas relações de amor entre Maria e os cristãos. Então, nessa época, nessa passagem, que nós, dentro da doutrina espírita que foi definido o nome de Mãe Santíssima. Muitos acham que é lá no catolicismo, não foi, meus irmãos. Foi porque Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, junto com os apóstolos, com João Evangelista, desenvolveu vários trabalhos de caridade e atendimento às pessoas e continuou o Evangelho de Jesus. E quando chegou o desencarne, foi Jesus que a veio buscar. Eu não vou falar com vocês, porque o tempo já está vencendo. Olha, lá no livro Boa Nova, no capítulo 30, tem toda essa descrição. E eu votos que vocês leiam, porque é maravilhoso. Quando Jesus vem buscar a sua mãe, né? É muito linda essa passagem. Ela ainda pede pelos cristãos que estão na arena, no circo, né? Na hora da morte, e ela não vai diretamente embora, né? Ela vai até aqueles sofredores, aqueles que estão perseguidos pelo cristianismo, e vai concita, né? Fala com uma das sofredoras que está lá, de uma que está sendo perseguida, que vai morrer no circo, para que cantem e orem. Então, essa é uma passagem muito linda que está lá no livro há 2000 anos também, viu, meus irmãos? Então, vamos. Então, meus irmãos, vou terminar terminando com uma prece que se chama Mãe Santíssima, que foi uma psicografia do Chico Xavier, e essa prece é de Amália Franco. Então, vou terminar com essa prece. Mãe Santíssima, enquanto as mães do mundo são reverenciadas, deixa-te recordemos a pureza incomparável do exemplo sublime. Soberana, que recebeste na pátria singela o Redentor da humanidade, sem te rebelares contra as mães excelentes que apagavam espíritos criminosos em palácios de ouro, ensina-nos a entesourar as bênçãos da humildade. Lâmpada de ternura que apagaste o próprio brilho, para que a luz do Cristo fulgurasse entre os homens, ajuda-nos a buscar
na construção do bem para os outros, o apoio de nossa própria felicidade. Benfeitora, que te desvelastes incessantemente pelo mensageiro da eterna sabedoria, sofrendo-lhe as dores, compartilhando-lhe as dificuldades, sem qualquer pretensão de furtá-lo aos propósitos de Deus, auxilia-nos a extirpar do sentimento as raízes do egoísmo e da crueldade, com que tantas vezes tentamos reter na inconformação e no desespero os corações que mais amamos. Senhora, que viste na cruz da morte o Filho Divino, acompanhando-lhe a agonia com as lágrimas silenciosas de tua dor, sem qualquer expressão de revolta contra as criaturas da terra, conduze-nos para a fé que redime e para a renúncia que eleva. Missionária, salva-nos do erro. Anjo, estende sobre nós as níveas asas. Estrela, clareia-nos a estrada com teu lume. Mãe querida, agasalha-nos à existência em teu manto constelado de amor, e que todas nós, mulheres desencarnadas e encarnadas em serviço na terra, possamos repetir diante de Deus cada dia a tua oração de suprema fidelidade. Senhor, eis aqui tua serva, cumpra-se em mim a tua palavra. Senhor, eis aqui tua serva, cumpra-se em mim a tua palavra. Amália Franco. Que todos tenham uma boa noite. Muito obrigada por estar conosco. Boa noite a todos, meus irmãos. Agora eu estou vendo. Boa noite, Vasco, Rosângela, Silvia, minha prima Silvia, Ingrid, Zaira, Virgínia, Wandra, Zenaide, Maria Lúcia, Gisele, a Lília. Então, meus irmãos, Jesus abençoe a todos. E até uma próxima.